Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo você acompanhar esse vídeo, por você estar acompanhando o canal. Meus cordiais obrigado. E como eu sempre falo, nesse canal você aprende a Bíblia de A a Z, né? Todos os temas do alfabeto foi interessante e está sendo interessante ao decorrer do tempo. E hoje chegamos numa letra que para mim é super importante, assim como as outras também são, mas essa é a letra J. E nada mais, nada menos, começando com o tema da letra J, iremos falar sobre Jesus. Quem é Jesus? Quem foi Jesus? O que ele fez? O que ele está fazendo? Será que Jesus é realmente o Messias? Será que Jesus é o Salvador do mundo? Será que Jesus vai resolver os problemas da humanidade que a gente está vivendo hoje no século XXI, no cotidiano que nós estamos vivendo? Pandemia, catástrofe natural, guerras civis, né? Nações levantando contra as nações, desigualdade social, fome, miséria, uns com muito, outros com pouco. Será que Jesus ele veio só nesse mundo para poder ser um personagem a qual deixou lembrança, mas não está fazendo nada em prol da humanidade? São essas perguntas e outras perguntas que eu vou tentar responder para você nessa letra J hoje nesse canal, né? E como eu sempre falo, né, se você sempre tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder. Como está escrito, nem só de pão, nem só do seu dinheiro, trazendo para a linguagem de hoje, nem só do seu dinheiro viverá o ser humano, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito no livro de Provérbios, escrito por Salomão, que eu acho super interessante essa passagem, que fala assim: muitos são os planos do coração do ser humano, mas quem dá a palavra final é o Senhor Deus. Então, nada mais, nada menos do que você dedicar a sua vida a Deus. Não tem outro caminho a não servir a Deus e a Jesus que morreu por você. Porque se você não aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador, o sacrifício que Ele fez por você, abandonou tudo lá no céu, uma glória indescritível a qual ser humano, a qual físico, astrônomo não consegue explicar qual é a glória que existia no céu. Ele abandonou tudo. E qual é o corpo de glória que ele tinha no céu, que ele abandonou esse corpo para se tornar esse ser humano e está retido no corpo humano por toda a eternidade, por amor e por amor a mim, por amor a você. É sobre isso que eu quero falar para você. É um amor incondicional, é um amor imenso, é um amor que não tem dimensão, não tem como você medir. Por isso que o profeta João, quando foi falar do amor de Cristo pela humanidade, o amor de Deus pela humanidade, ele não tinha palavra para descrever esse amor e falou assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque ele não tinha palavra para escrever a dimensão do amor de Cristo por mim e por você. Por isso que ele falou, usou a palavra tal maneira. Porque se ele colocasse Deus amou o mundo grandiosamente, seria pouco. Abundantemente seria pouco. Maravilhosamente seria pouco. Então ele não tinha palavra para descrever o tamanho do amor de Deus. Ele escreveu porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tal, tipo, que palavra eu tenho que colocar aqui? Então, sem mais delongas, vamos entrar no tema Jesus. Quem é Jesus? Jesus ele é descrito na Bíblia com vários nomes. Ele, além de aparecer como Yeshua, que é o hebraico, que é o grego, que significa Jesus, ele aparece com outros nomes. Ele aparece como o Eu Sou para Moisés, na sacerdente. Quando Moisés fala para mim o seu nome, Senhor, para que eu possa libertar, para que eu possa falar para o povo e o povo possa acreditar que eu vim em teu nome. Mas qual é o seu nome? E ele fala: vá lá e diz para o povo que meu nome é Eu Sou. E ao longo do tempo, estudando, meditando dentro da teologia, eu fui tentar entender por que ele falou que o nome dele era Eu Sou. E aí eu cheguei à seguinte conclusão. Ele falou por causa que o nome Eu Sou se resume tudo nele, querido. Todas as suas necessidades, todas as suas inquietudes, tudo que você, ser humano como eu, carne humana, pecadora, falha, cheia de defeito, precisa, se resume nele. Por isso que ele falou: vá lá e fala para o meu povo que meu nome é Eu Sou.
Porque se você precisa de paz, ele fala, eu sou a paz. Se você precisa de amor, ele fala, eu sou o amor. Se você precisa de esperança, ele fala, eu sou a esperança. Se você precisa de cura, ele fala, eu sou a cura. Se você precisa de saúde, ele fala, eu sou a saúde. Se você precisa viver de um mundo melhor, ele fala, eu sou o mundo melhor. Eu irei trazer um mundo melhor. Por isso que ele falou, vá lá e fala para o povo que meu nome é Eu Sou. Entende? Então, além do nome Eu Sou, ele aparece como o nome Emanuel, que significa Deus conosco. Ele aparece como o nome também, que muitos teólogos vão discordar de mim, mas só que estudando a teologia profundamente, você vai ver que é o nome que Cristo sempre usa no nome de batalha, nome de guerra. Isso que eu estou te falando é comprovado biblicamente. Ele usa o nome como... ele aparece como o nome Miguel. Jesus aparece como o nome Miguel. Por quê? Como, Tom, você consegue me provar que o nome de Jesus é Miguel quando ele se levanta para guerrilhar em prol do seu povo? Isso está descrito no livro de Daniel, se você quiser ver no capítulo 12 de Daniel, que fala assim, naqueles últimos dias se levantará Miguel para defender o seu povo e vir à terra para buscar o seu povo. E também quando Satanás se revelou contra Deus lá no céu, né, que é Lúcifer, se revelou contra Deus, ele guerrilhou com Jesus, que era Jesus o nome de guerra, com Miguel. Lá em Apocalipse, no capítulo 12, também fala que guerrilhou o dragão contra Miguel, e Miguel prevaleceu. Miguel guerrilhou contra os anjos, ele não prevaleceu, ele foi expulso do céu. A antiga serpente que se chama Diabo, Satanás. Isso está escrito no Apocalipse, no capítulo 12, a partir do versículo 9 ali, versículo 8, mais ou menos ali, você vai ver isso. Então eu estou te falando com base bíblica, tá? Não estou trazendo teoria nem achismo. O livro de Daniel fala que nos últimos dias se levantará Miguel para salvar o povo. Então está escrito 2.500 vezes que a pessoa que vai voltar para resgatar o ser humano dessa desgraça, desse mundo que ele está vivendo hoje, um mundo de destruição, é Jesus. Então, se no livro de Daniel fala que nos últimos dias se levantará Miguel e voltará para resgatar o seu povo, automaticamente está falando que é Jesus, tá? Então, isso é bíblico, isso não é interpretação minha, isso é o que a Bíblia fala se você estudar dentro do contexto dos textos bíblicos, tudo bem? Então, ele aparece como o nome, repetindo, como Eu Sou, como Emanuel, que significa Deus conosco. Ele aparece com o nome Ehua, que significa Jesus, né? E ele aparece também como o nome de Miguel, tá? E diversos outros nomes que senão o vídeo vai ficar muito longo e eu vou resumir e parar por aqui. E se você não aceitar Jesus Cristo como seu único salvador, você não acredita, você tem todo o direito de não acreditar, você tem todo o direito de discordar de mim, tá? Mas só que uma coisa é certa, se você não aceitar o sacrifício de Jesus, o preço que ele pagou pelo pecado, por mim e por você, o sangue que ele derramou, se você não aceitar o sangue dele que ele derramou por mim e por você, você pagará com seu próprio sangue. Isso é fato que eu estou te falando. Você pagará pelos seus próprios pecados. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Jesus Cristo veio porque o salário do pecado é a morte. Ele deu a vida dele por mim e por você. Porque se o salário do pecado é a morte, concorda comigo que o salário do pecado é a morte? O salário de não pecado é a vida. É descrito na Bíblia diversas vezes que Jesus ele nunca pecou. Então ele não merecia a morte. Se ele nunca pecou, ele mereceu ao contrário. Se o salário do pecado é a morte, a pessoa que nunca peca merece a vida. Então a vida que ele ganhou por ele nunca ter pecado, ele concedeu a toda a humanidade. Ele fez uma troca. E a morte que eu e você merecemos, que nós vivemos pecando em pensamentos, atitudes e ações, ele assumiu o nosso lugar. Então ele fez uma troca, você compreende o tamanho desse amor? A vida que ele ganhou por nunca ter pecado, ele concedeu toda a humanidade àqueles que aceitam ele como o único salvador. E a morte que eu e você merecemos, que somos todos condenados à morte, ele pagou. Agora, se você recusa esse sacrifício, infelizmente você vai ter que pagar pelo seu próprio pecado, pelo seu próprio erro. Isso é bíblico, isso é teologia pura. Isso não é achismo, isso não é coisa que eu estou inventando. Vamos entrar dentro do tema. Então o tema hoje é Jesus. Eu elaborei algumas perguntas para você aqui sobre o tema Jesus e vou te fazer a pergunta e te dar capítulos e versículos, como sempre faço nesse canal. Capítulos e versículos para que você possa verificar na sua casa, na sua Bíblia e com a sua família.
Aqui eu não leio os textos bíblicos de uma forma didática, para incentivar você a estudar a Bíblia e aprender na sua Bíblia, tá? Então eu te dou capítulos e versículos da pergunta que eu faço para você, para que você possa verificar na sua Bíblia, na sua casa, com a sua família. E você aprender cada dia mais, examinar as Escrituras. Porque Jesus mesmo, ele andou aqui na terra e ele falou: examina, estuda as Escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim, Jesus. Tá bom? Então eu vou fazer as perguntas para você aqui, te dar o capítulo e versículo para que você possa verificar na sua casa com a sua família, tá bom? Vamos lá dar início à primeira pergunta do tema maravilhoso, que para mim é um dos temas fundamentais, um dos temas principais também do alfabeto de A a Z que eu trago para você ensinando a Bíblia, que é Jesus. Primeira pergunta do tema Jesus é o seguinte, fala assim: olha que pergunta interessante, como Jesus é conhecido? Olha que pergunta interessante. Tem isso na Bíblia, Tom? Tem. Onde está escrito isso na Bíblia, Tom? Fala para mim. Vou falar para você. A pergunta é: como Jesus é conhecido? Onde está escrito isso? Você vai lá no livro de Isaías, livro de Isaías, no capítulo 9, capítulo é número grandão, e o versículo 6. Número pequeno é o versículo. Qual é a pergunta, Tom? Repete para mim. Como Jesus é conhecido? Isaías, no capítulo 9, versículo 6. Você vai ter resposta para essa pergunta. Tudo bem? Entendeu? Vamos para a próxima pergunta do tema Jesus ainda, tá? Próxima pergunta fala assim. Olha que pergunta interessante também que eu deixei para você. Olha que pergunta. Qual é o papel que Jesus tem na Trindade? Olha que pergunta interessante. Qual é o papel que Jesus tem dentro da Trindade? Embora na Bíblia, na teologia, você não vai encontrar essa palavra Trindade, tá? Só que você vai encontrar dentro da Bíblia, dentro dos livros originais do hebraico e do grego, a atividade, a ação das três pessoas da Santíssima Trindade. Você não vai encontrar essa palavra Trindade, mas a ação das três pessoas principais, que são o Criador do céu e da terra e do universo, que é Jesus, que é Deus, Jesus e o Espírito Santo. A ação dos três. A palavra Trindade não existe dentro da teologia, dentro da Bíblia, tá? A palavra Trindade. Mas você vai encontrar sempre as três pessoas sendo uma pessoa só. Três pessoas em uma só. Em ação, pensamentos, atitude e objetivo, tá? Então a pergunta é: qual é o papel de Jesus na Trindade? Onde está escrito isso, Tom, na Bíblia, para mim ver? Vou te falar. Você vai lá no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 35. Livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 35, tá bom? Essa é a resposta para essa pergunta, qual é o papel de Jesus dentro da Trindade, tá? Vamos lá para a próxima pergunta do tema Jesus. Jesus é Deus? Essa pergunta vai trazer muita discussão. Muitas pessoas vão discordar de mim, muitas pessoas vão falar, mas eu vou te dar o capítulo da Bíblia e você deixa a Bíblia falar com você, tá? Não é achismo meu, tudo que eu falo para você aqui, todas as perguntas que eu te dou o capítulo e o versículo para que você possa ver na sua Bíblia. Então a pergunta é: Jesus é Deus? Onde está escrito isso, Tom, para mim ver na minha Bíblia? Você vai lá na sua Bíblia, no livro de João, olha aqui onde eu vou falar, no livro de João, né, o Novo Testamento, lá que é o livro dos evangélicos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai no livro de João, no capítulo 1, no versículo 1 ao 5. Qual é a pergunta, Tom? Jesus é Deus? Onde eu vejo isso? No livro de João, no capítulo 1, número grandão, do versículo 1 ao 5, tá bom? Essa é a pergunta. Vamos lá para a próxima pergunta do tema ainda, Jesus. Jesus é o Messias? Olha que pergunta interessante. Jesus é o Messias? A palavra Messias significa o Salvador, o Libertador, aquele que vem para salvar. A palavra Messias, tá? No grego e no hebraico. Messias, que significa aquele que veio para salvar, aquele que veio para resgatar, tá? Então, a pergunta é: Jesus é o Messias? Onde eu vejo isso, Tom? Na Bíblia. Você vai lá no livro de João também. Olha que pergunta, olha que eu vou te dar o capítulo e o versículo. Pergunta: Jesus é o Messias?
Você vai no livro de João, no capítulo 4, no versículo 21 ao 24. João, no capítulo 4, de 21 ao 26, perdão. João, no capítulo 4, do versículo 21 ao 26. João, capítulo 4, do versículo 21 ao 26. Você vai encontrar a resposta se Jesus é o Messias. Para a próxima pergunta aqui agora, ainda do tema Jesus. O que fez? Olha que pergunta interessante que eu deixei para você. Ninguém fala sobre isso. Nenhum pastor, nunca vi nenhum pastor, nenhum líder religioso falando sobre isso. E eu te fiz essa pergunta e vou te dar o capítulo onde está escrito isso, tá bom? A pergunta é o seguinte: o que fez? Olha a pergunta: o que fez Jesus dos 12 anos aos 30 anos de idade? Olha que pergunta interessante que eu deixei para você, né? O que fez Jesus dos 12 anos aos 30? Porque os 33 anos, né? Nos 30 anos até os 33 foi quando ele começou o ministério de pregação, que pregou e morreu para salvar eu e você aos 33 anos de idade, para salvar eu e você do pecado do mundo e nos trazer esperança para um mundo melhor, aos 33 anos de idade. Mas o que ele fez antes disso, dos 12 aos 30 anos? O que Jesus fez? Onde está escrito isso, Tom, na Bíblia, para mim ver, para mim verificar, saber o que Jesus fez? Você vai lá no livro de João, no capítulo 20, do 30 ao 31. João, no capítulo 20, no versículo 30 e 31. Você vai achar a resposta para essa pergunta. Próxima pergunta do tema. Jesus ainda. A próxima pergunta fala assim: Jesus criou o mundo? Olha que pergunta interessante. Muitas pessoas falam: Deus criou o mundo, Deus é o Criador. Mas aqui a pergunta está dizendo para você se Jesus criou o mundo. O que você acha? Jesus criou o mundo ou não? Vamos ver na Bíblia? Vou te dar o capítulo e versículo para você verificar na sua casa, com a sua família e tirar as conclusões, tá bom? Quando eu digo tirar as conclusões, é você estudar o texto dentro do contexto e ver o que o texto está querendo dizer. Não você trabalhar com seu achismo, né? Porque a Bíblia fala, a Bíblia ela é um livro guia. A Bíblia não é um livro interpretativo que você interpreta da sua maneira e tenta adaptar a Deus à sua necessidade, o que você deve fazer, o que você acha que é certo e o que é errado. Senão você não precisaria de seguir as leis de Deus, não precisaria de Bíblia, se você soubesse tomar as decisões por si só. Então a Bíblia nunca foi e nunca será um livro interpretativo. A Bíblia é um livro guia, tá? Então lê o texto dentro do contexto e aceita, tá? Não aceita o seu achismo, nem o que você acha, o que você pensa, o que é certo e o que é errado. Porque o pensamento do ser humano, o coração do ser humano é ruim, é corrupto, ele é corrompido pelo pecado e a tendência pecaminosa para as coisas malignas e mal, tá? Então não vá com seu achismo, nem com o seu eu penso assim, eu acho que está errado, eu acho que estou certo. Vai como Jesus viveu aqui na terra. Assim está escrito. Está escrito. Jesus, em tudo que ele foi provado, ele falava: está escrito. O que você entende dessa escritura? Está escrito. Então o que eu estou passando para você aqui é o que está escrito. Não estou aqui dando opinião, estou te dando capítulos e versículos. A pergunta é: Jesus criou o mundo? Jesus criou o mundo? Onde eu vejo isso, Tom, na Bíblia? Você vai no livro de Colossenses, no Novo Testamento, tá? Se você tiver dificuldade de ler, de achar os textos bíblicos, você fecha a sua Bíblia, tem um índice lá com todos os livros e tem a página, tá? Então você vai lá procurar o livro de Colossenses, vê onde está a página, aí você vai lá no capítulo 1 de Colossenses, do Novo Testamento, tá? Colossenses, no capítulo 1, 15 e 16. Colossenses, no capítulo 1, 15 e 16. A pergunta é: Jesus criou o mundo? Você vai lá achar resposta para essa pergunta, tá bom? Lê o texto dentro do contexto para que você possa entender se Jesus criou o mundo ou não, tá bom? Então você vai lá e verifica na sua Bíblia, com a sua família, de preferência, tá bom? Vamos para a última pergunta do tema Jesus, que é um tema maravilhoso, que eu adorei falar desse tema. Como todos os temas eu adorei de falar, mas esse tema me mexe muito comigo. Esse tema toma posse do meu coração, porque é o tema do meu Salvador, do seu Salvador. A última pergunta do tema ainda é Jesus, que fala assim. A pergunta é: Jesus... Olha, eu até parei, porque essa pergunta, eu até dei uma engasgada, porque essa pergunta é uma pergunta muito profunda, por isso que eu deixei ela pro final. Olha que pergunta interessante que eu fiz para você. Jesus, alguma vez
ele pecou? Jesus, alguma vez ele pecou? O que você acha? O que você pensa? Jesus é pecador? Se ele é pecador, ele não serve para ser o nosso Salvador. Mas eu vou te dar o capítulo e o versículo para que você possa verificar na sua Bíblia com a sua família, tá bom? A pergunta é, Jesus alguma vez pecou? Onde eu vejo isso, Tom, na Bíblia? Você vai no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15. Livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15. A pergunta é, Jesus pecou alguma vez? Jesus cometeu algum pecado? Onde eu vejo isso, Tom? Você vai no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Esse foi o tema, longo, mas maravilhoso. Esse foi o tema sobre Jesus, da letra J. Se você quer aprender a Bíblia de A a Z, continua seguindo esse canal. Continua me seguindo, né? Me segue nas redes sociais, que é o mesmo nome do canal. E aí, já orou hoje? Lá eu posto meditações, tem escritas de meditações. Lá você consegue ver, acompanhar a minha vida diária. E se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas e aprender a Bíblia de A a Z. Se você tem vontade de aprender os temas da Bíblia, temas que talvez o seu pastor, o seu líder religioso, o seu apóstolo, o seu missionário não fala na sua igreja, nesse canal você vai aprender. Estamos na letra J, tem temas de A a Z. Lá você vai aprender tudinho com a sua família, com os textos bíblicos para você analisar na sua casa. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas. Como sempre falo nesse canal, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder, tá? Nem só do seu dinheiro viverá o ser humano, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Céu e terra passará, mas a minha palavra permanece eternamente. Se inscreva no canal, deixa seu like. Ora comigo? Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, muito obrigado por esse tema de Jesus. E muito obrigado por o Senhor um dia ter enviado Jesus a esse mundo. E muito obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor ter abandonado tudo no céu para poder trazer esperança para o planeta Terra, trazer esperança para o ser humano, para que um dia o ser humano possa viver num mundo melhor, sem pandemias, sem desgraça, sem sofrimento, sem desigualdade social, sem tristeza, sem dor e sem morte. Que o Senhor possa voltar logo, como está escrito 2.500 vezes nesse livro que o Senhor vai voltar. Que o Senhor volte logo e que eu e todas essas pessoas que acompanham esse canal, que acompanham esses vídeos, que aprende a Bíblia comigo, possa estar preparada para que naquele dia falar numa só voz. Esse é o meu Deus a qual eu esperava. E podemos triunfar junto a Canaã Celestial e poder viver contigo no mundo renovado, o novo céu e a nova terra, conforme está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 21, onde não habita mais a tristeza e o Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas, que nós possamos fazer parte desse povo e deste mundo, que o Senhor volte logo. E essa oração eu te peço e te agradeço já desde já, em nome de Jesus, que foi o tema de hoje. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te guarde. Ore por mim. Meu nome é Tom, que eu estarei orando por você. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau.